Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Kelly, gente. Essa é uma bolsa que eu já vendi muito também, tá? É uma bolsa muito vendável e ela é muito fácil de fazer. Então, se você é iniciante no crochê, você com certeza vai conseguir fazer ela, certo? Então, não esquece de curtir aqui, tá? Comentar se você tiver alguma dúvida e me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês por lá, tá bom? Então, bora pra aula? Os materiais que a gente vai estar utilizando vai ser um fio da sua preferência. Como vocês pediram bastante, eu trouxe uma videoaula com um fio residual. Aqui eu tenho 500 gramas, é um fio residual selecionado, então eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição de onde que eu comprei esse fio. Agulha 6 milímetros, tesoura para remate, 2 mosquetões, botão imantado para costura e 2 meias argolas, certo? Então bora para aula. Então, agora a gente vai iniciar a base da bolsa, certo? Então, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. E vamos começar com um cordão de 13 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Então, aqui a gente vai começar nosso trabalho na parte do avesso, certo? Então, a gente vai usar essas nervurinhas aqui. Cada nervurinha corresponde a uma correntinha. Então, a gente vai pular a primeira e vamos na próxima para iniciar aqui. Então, a gente vai entrar com a agulha aqui. E vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Se você tiver dificuldades com os pontos iniciais, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando todos esses pontos que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, eu vou deixar linkado também aqui na descrição, se caso você queira dar uma olhadinha. Então, agora, a gente vai continuar aqui fazendo pontos baixos por todo esse cordão. Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar cada nervurinha um pontinho. Então, a hora que eu chegar no finalzinho da carreira, eu retorno com vocês. Chegamos aqui no finalzinho, então a gente vai fazer o nosso último, a gente fez o nosso último ponto. Aqui a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, aqui a gente tem que fazer 3 pontos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer um aqui, deste lado. Vamos virar um pouquinho, fazer o próximo no meio. Então, a gente faz dessa forma para facilitar depois a curva. Um no meio e um deste lado de cá. Então, a gente já vira o trabalho novamente, porque é o mesmo ponto. Então, aqui a gente vai fazer o nosso terceiro. Então, aqui a gente já vai juntando o fiozinho que sobrou pra gente ir arrematando. Então, fazemos o terceiro ponto aqui no mesmo lugar. Agora, a gente vai continuar fazendo um ponto para cada pontinho de base. Agora, a gente vai pegar somente a alcinha de trás do ponto. A gente vai deixar a alcinha da frente e vamos pegar somente a alcinha de trás para dar um detalhe na nossa base. Então, agora, a gente vai fazer um pontinho para cada pontinho de base até chegar no finalzinho da carreira. Fiz aqui o meu último pontinho, pegando somente na alcinha de trás. Aqui dá pra ver a nervurinha que fica, então fica um detalhe a mais na nossa base, certo? Então, aqui cheguei na parte da nossa curva. Então, a gente fez um pontinho aqui e aqui é a nossa correntinha de subida. Então, a gente vai fazer mais um pontinho aqui. Vamos fazer mais um ponto aqui, certo? Mas não vamos fazer o outro, porque como a gente vai fazer carreiras de ponto baixo normal, um em cima do outro, a gente não vai precisar fazer mais um. Se fosse de ponto baixo centrado, teria que fazer mais um, mas não vamos fazer. Então, a gente vai fazer o fechamento aqui já. Solta um pouquinho a laçada, vem nessa correntinha aqui de cima, entrando de trás pra frente e vamos puxar essa laçada pra trás. Puxamos aqui. Aqui, a gente já vai formar as 3 alcinhas que a gente precisa. 1, 2, 3. Então, aqui a gente já tem as nossas 3 alcinhas para fazer os pontos.
Então, ajusta bem, deixando mais ou menos do mesmo tamanho das outras para não ficar buraco. Vamos entrar aqui pela frente e passar por essas alcinhas aqui. Essa alcinha que tá aqui atrás. Vamos laçar o fio novamente. Essa ponta a gente coloca na agulha novamente e ajustamos mais um pouquinho. Não aperta muito e nem deixa muito frouxo. Aqui vamos laçar o fio que vem do novelo e vamos passar ele aqui pra frente. Então, a gente vai passar por todas essas alcinhas que estão na agulha. Passou aqui pra frente, vamos laçar o fio do novelo e fazer o nosso primeiro pontinho, certo? Como a gente tem a nossa curvinha aqui, vamos fazer um aumento. Então, nesses 3 pontinhos, a gente tem que fazer o nosso aumento. Aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui a gente já fez um, então a gente vai fazer mais um. Temos o primeiro aumento e agora vamos fazer o nosso segundo aumento. Segundo aumento. Agora, como a gente já fez 2 aqui, o terceiro vai ser aqui na hora que a gente voltar. Então, a partir daqui, vamos fazer um ponto para cada pontinho de base até chegarmos na nossa curva do lado de cá. Então, a gente vai fazer os pontos baixos, normalmente pegando as 2 alcinhas do ponto, certo? Então, na hora que eu chegar do outro lado, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na nossa parte, no finalzinho da nossa parte reta, e iniciamos a curva. Então, aqui na curva teremos que fazer 3 aumentos. Então, vou fazer o primeiro. Escapou. O segundo. E o terceiro aumento. Então, aqui, fizemos o aumento da nossa curva. Então, já fizemos os 3, agora vamos continuar fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou chegar do nosso outro lado e já retorno com vocês. Fiz aqui os pontinhos da parte reta. E lembrando que aqui a gente tinha feito 2 aumentos. Então, agora a gente tem que fazer o nosso terceiro aumento. Então, vamos fazer aqui o nosso último aumento. E vamos fechar a carreira. Agora, para continuar a próxima. Então, da mesma forma. Solta a laçada. Entra com a agulha de trás pra frente, aqui a nossa primeira alcinha, nosso primeiro pontinho, pegando as 2 alças. Pego esse fio que a gente soltou e passo na agulha. Levo pra trás, ajusto um pouquinho, entro aqui na parte da frente, pegando a alcinha e coloco o nosso fio na agulha novamente. Ajusto bem, sem apertar demais e sem deixar soltinho, e fazemos o nosso primeiro pontinho. Certo? Agora, na nossa próxima carreira vai ser um pouquinho diferente. Vamos intercalar um aumento e um ponto sozinho, certo? Então, aqui a gente já vai começar com um aumento. Então, a gente fez um ponto aqui. Vamos fazer no próximo, no mesmo, mais um pontinho. No próximo ponto, faremos um ponto sozinho. No próximo, faremos um aumento. E no próximo, faremos um sozinho. Então, eu vou marcar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Para entender que aqui nessa parte, esse pontinho sozinho ainda faz parte da curva. Então, a gente marca aqui. Se você não tiver marcador, pode ser um fio, um pedacinho de fio da mesma cor ou
de outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui a gente vai continuar na parte reta, fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar nesse aumento aqui, certo? Chegamos aqui novamente na nossa curvinha, então aqui a gente já chegou no aumento. Então, a gente vai começar do mesmo jeito que a gente terminou essa curva. Então, essa curva a gente terminou com um ponto, então a gente vai iniciar com um ponto, sozinho. Então, aqui a gente já marca, para ficar mais fácil de visualizar depois. Certo? Então, aqui a gente vai fazer normalmente a nossa curva, fazendo um ponto sozinho e dois juntos, um sozinho e dois juntos, até chegar no finalzinho, aonde é o nosso último aumento. Então, vamos lá. Dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, e aqui no último pontinho, nosso último ponto aqui do aumento, dois juntos. Então, aqui a gente vai intercalando, aqui é o nosso último ponto. Então, vamos começar na parte reta, certo? Aqui a gente consegue visualizar bem porque é um aumento. Quando é um ponto sozinho, eu gosto de marcar pra gente não se confundir, certo? Então, aqui eu vou continuar na parte reta, fazendo um pontinho para cada pontinho de base, até chegar nesse próximo aumento aqui. Cheguei aqui no nosso finalzinho, nosso último aumento. Então, aqui a gente vai fazer no mesmo esquema. Do jeito que a gente finalizou aqui, a gente vai começar aqui. Então, se a gente finalizou com um aumento, a gente vai começar com um aumento, que vai dar sempre bem certinho. E fazemos o nosso último pontinho sozinho. Ó, então aqui ficou bem certinho. Então, agora, vamos finalizar essa carreira pra gente fazer a nossa última carreira da base. Então, vamos fazer o mesmo fechamento. Vamos soltar um pouquinho a laçada. Vem de trás pra frente nesse pontinho. Lembrando de pegar as duas alcinhas. Pega o fio que a gente soltou, coloca na agulha e leva lá pra trás. Levamos pra trás. Então, agora, a gente vai entrar aqui na frente, passar a agulha, pega o fiozinho que sobrou, coloca na agulha e ajusta, sem apertar muito. E vamos puxar o fio pra frente. Agora, nessa carreira, como a gente fez na carreira anterior, um aumento e um sozinho, agora a gente vai fazer um aumento e dois sozinhos. Mas para essa base ficar bem certinha, a gente não vai fazer aumento em cima de outro aumento. Então, aqui a gente tem um aumento, então nos aumentos a gente vai fazer um pontinho sozinho para cada um. Então, aqui a gente começou com um ponto, então no próximo a gente vai fazer mais um ponto sozinho. Certo? Para ficar bem certinho a base. E no pontinho que tá aqui sozinho, a gente vai fazer o nosso aumento. E no aumento, vamos fazer um ponto para cada um, para não fazer ponto, aumento sobre aumento. Então, aqui fizemos um. Então, aqui eu vou desmarcar, porque ainda faz parte da nossa curva. Então, aqui a gente sabe que a gente vai ter que fazer um aumento. Certo? Então, agora a gente vai continuar fazendo um pontinho para cada ponto de base até chegar nesse outro marcador. Chegamos aqui novamente no marcador, onde inicia a curva. Então, a gente tira e vamos fazer um aumento aqui. Do mesmo jeito que a gente finalizou, a gente vai começar a carreira. Um aumento. Vamos fazer os próximos dois sozinhos.
um aumento. Lembrando de não apertar demais os pontos, tá? Pra não repuxar. 2 sozinhos. Um aumento. Dois sozinhos aqui no final. Se o seu ponto for muito apertado, você pode usar uma agulha maior. Eu tô usando essa de 6, mas se o seu ponto for muito apertado e você vê que não tá ficando legal, tá ficando repuxado, ou até com buraco mesmo, você pode usar uma agulha maior. Pode usar de 6,5, a de 7, então vai de teste, certo? E conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai praticando, você vai entendendo a tensão do seu ponto. Então, aqui agora, a gente vai fazer novamente a parte reta aqui com um pontinho para cada ponto de base. E eu volto quando a gente chegar aqui, nesse aumento. Chegamos aqui de novo, no nosso último aumento aqui da carreira de baixo. Então, aqui, a gente sabe que a gente não pode fazer aumento sobre aumento, então a gente tem que fazer 2 pontos sozinhos. Então, fazemos 1, 2, e no próximo fazemos um aumento. Então, aqui é a nossa última carreira da base, certo? Se você quiser deixar ela um pouquinho maior, você pode continuar daqui, certo? Fazendo aquele mesmo esquema que eu expliquei. A gente fez a primeira carreira só de aumentos, a segunda carreira a gente fez um aumento, um ponto sozinho. Essa carreira aqui a gente fez um aumento e 2 pontos sozinhos, e a próxima você faz um aumento, 3 pontos sozinhos, a próxima um aumento e 4 pontos sozinhos, e assim por diante, certo? Lembrando só de não fazer aumento sobre aumento, certo? Então, vou medir aqui para vocês verem que tamanho que ficou. Então, essa base aqui ficou com 20 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. Não se preocupe se ela ficar um pouquinho assim desengonçadinha, porque como a gente não fez o ponto baixo centrado, ela fica um pouquinho mais molinha. Mas conforme a gente vai subindo as carreiras da bolsa, do corpo da bolsa, ela vai acertando, certo? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer este fechamento. Então, aqui a gente tá aqui na frente, certo? Então, a gente vai fazer praticamente o mesmo fechamento. Solta um pouquinho a laçada, vem de trás pra frente aqui, puxamos o fio pra trás. Só que agora vai ser um pouquinho diferente. Nas carreiras anteriores, a gente pegava as 2 alcinhas, certo? Nessa, a gente vai pegar só uma alcinha. Então, a gente vai pegar somente a alcinha de trás. Então, a gente vai pegar a alcinha de trás e também essa partinha aqui para ficar bem firme o ponto. Então, a gente vai entrar aqui, somente nessa alcinha. A gente vai puxar o fio aqui para agulha e vamos ajustar. E vamos fazer o nosso ponto baixo aqui. Então, agora a gente vai trabalhar em cima, na parte aqui, que era a parte do avesso, certo? Então, aqui nessa parte, a gente não vai precisar fazer aumento, que a gente agora só vai subir ela. Então, não precisa fazer aumento. Então, agora a gente vai fazer um pontinho para cada pontinho aqui. Então, a gente vai fazer um ponto, pegando somente nessa alcinha de cima e mais essa alcinha aqui de baixo para ficar bem firme. Então, não precisa fazer aumento, pegando somente a alcinha de cima e a alcinha aqui de cima do ponto. Então, com bastante calma, sem apertar muito. Eu gosto de fazer pegando essas 2 alcinhas para ficar mais firme o ponto. Então, não tem perigo se você colocar peso na bolsa, o fundo ficar esquisito, porque se você fizer somente aqui, ó, ele vai ficar um buraco. Então, eu gosto de pegar as 2 alcinhas.
Então, aqui eu fiz o nosso último pontinho. Uma coisa muito importante também é que para fazer essa trama da bolsa, aqui nessa carreira, tem que ter um total de pontos pares. Então, se for par, vai dar certo. Se for ímpar, não vai dar certo, certo? Então, a gente vai fazer aquele mesmo fechamento. Vamos puxar a laçada, entra aqui em cima, pega o fio e leva lá pra trás. Agora, a gente vai fazer o ponto um pouquinho diferente. A gente vai pegar no ponto e não nessa alcinha de cima. A gente vai pegar a primeira perninha. Aqui, primeira perninha. A gente tem duas, então a gente pega aqui e vamos levar lá pra trás. Então, a gente vai ficar do lado das duas perninhas aqui, certo? Então, a gente não vai entrar no meio como se fosse um ponto baixo centrado. A gente vai entrar do lado. Vamos pegar esse fio, ajusta um pouquinho e faz o primeiro ponto baixo. Então, aqui a gente fez o nosso primeiro pontinho. A gente vai continuar fazendo 2 pontos no mesmo lugar, pula 1. 2 pontos no mesmo lugar, pula 1. Então, aqui a gente já tem 1, a gente vai pegar novamente nossa alcinha, passar pra trás e fazemos mais um no mesmo lugar. Então, aqui a gente vai pular 1 e vamos no próximo, pegando somente essa alcinha do lado. Vamos fazer 2 no mesmo lugar. Então, ele vai ficando assim, meio esticadinho, sabe? Então, a gente vai fazendo dessa forma, fazendo 2 pontos e pulando 1, sempre, e pegando somente na alcinha do lado. Lembrando de não apertar muito, que esse ponto ele tem que ficar um pouquinho solto para ficar bonito. Então, a gente vai fazendo dessa forma, fazendo 2 pontos juntos, pulando 1, fazendo 2 pontos juntos, até o final da carreira, até a gente chegar deste lado aqui, certo? Fiz aqui o nosso último grupinho, certo? Então, aqui a gente vai fazer o fechamento. Vamos soltar o fio novamente. Vamos entrar de trás para frente aqui, no nosso primeiro ponto aqui. Mesma forma. Puxamos para trás. Só que agora vai ser um pouquinho diferente. Então, agora a gente vai fazer um fechamento diferente. A gente não vai fechar aqui, a gente vai fechar atrás. Então, em todo ponto que a gente for fazer, todo esse grupinho, a gente tem o primeiro e tem o segundo. Então, a gente vai sempre fazer a duplinha de pontos nesse pontinho aqui. Então, a gente vai entrar nesse ponto, da mesma forma que a gente fez o outro fechamento. Vamos passar lá para trás. Laça o fio aqui, ajusta e vem pra frente novamente, fazendo o primeiro ponto. Então, ele vai sempre pular um pra trás, o fechamento. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro grupinho aqui de 2 pontos, no mesmo lugar. Então, agora, a gente vai pular este ponto e vamos fazer no próximo. Mais 2 pontinhos. Certo? Então, a gente não vai fazer no primeiro, a gente vai sempre fazer no segundo. Então, a gente pula 1 e faz no segundo, lembrando de sempre fazer 2 pontos e não pegar o ponto inteiro, somente essa alcinha. Então, ele vai ficando assim. Conforme a gente vai subindo as carreiras, ele vai tomando forma, esse pontinho. Ele vai ficando bem esticadinho assim, dando um charme pra peça, certo? Então, eu vou continuar fazendo dessa forma até chegar desse lado aqui pra me mostrar mais uma vez pra vocês o fechamento. Cheguei aqui mais uma vez no nosso início. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, a gente vai soltar o fio. Vamos vir de trás pra frente, aqui, passar esse fiozinho lá pra trás. Lembrando que a gente não vai fazer o fechamento aqui, a gente vai fazer no ponto anterior. Então, a gente vai fechar aqui, pra ficar bem certinho a nossa trama. Então, passa aqui pra frente e fazemos o nosso primeiro pontinho. Lembrando que a gente tem o primeiro e o segundo, sempre no segundo. Então, aqui a gente tem um, a gente vai fazer mais um.
Pula um, vai no próximo, faz mais 2 aqui. Pula esse, vai no próximo e faz mais 2 pontos no mesmo lugar. Então, assim, as carreiras, tá? Conforme ela vai tomando aqui mais quantidade de carreiras, vai aparecendo bem mais o desenho, certo? Então, aqui a gente fez 3 carreiras, então a gente vai totalizar 10 carreiras, certo? Então, a hora que eu terminar as 10 carreiras, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai colocar a meia argola e como que a gente vai fazer a alcinha também. Fiz aqui, então, o total das minhas 10 carreiras da trama, tá? Sem contar a nossa primeira carreira aqui de pontos baixos. Agora, ó, como eu comentei com vocês, o fechamento, ele vai vindo pro lado. Então, o nosso fio ficou aqui bem no meio. Então, por ele estar no meio, a gente vai ter que arrematar, certo? A gente vai cortar o fio aqui. Então, vamos arrematar. Então, aqui a gente solta todo o fio e puxa a parte que a gente cortou. E vamos fazer um pontinho falso. A gente vem de trás pra frente aqui e puxa o fio lá pra trás. Puxou o fio lá pra trás, a gente vira o trabalho pra facilitar, certo? E a gente vai entrar no mesmo lugarzinho aqui deste outro. Estão vendo? Então, a gente entra por aqui por baixo, nessa alcinha e nessa outra, e puxa aqui pra dentro. Sem puxar muito, que se puxar muito, o fio inteiro vem pra trás. Pronto. Aqui agora ficou um acabamento bem perfeitinho. Certo? Então, aqui a gente arremata, faz um nozinho aqui por dentro, passa por dentro de alguns fios e dá um pinguinho de cola pra não soltar. Um nozinho bem pequenininho aqui, não puxo demais. E vou passar aqui por alguns pontinhos aqui por dentro. Pronto, agora é só dar um pinguinho de cola, cortar e está pronto. Aqui é a nossa parte da trama. Agora a gente vai fazer a parte da alça, certo? Então, agora a gente vai fazer a divisão, certo? Se você fez a bolsa do mesmo tamanho, das mesmas quantidades de pontos, certo? Da base e tudo, então, você vai usar essa mesma quantidade de pontos aqui para dividir. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que achar o meio da bolsa. Então, a gente vai apertar aqui, certo? E o pontinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. E o pontinho. Vocês estão vendo que aqui ficou os 2 pontinhos pro lado e um bem deitadinho no meio. Esse pontinho a gente vai marcar desse lado e esse a mesma coisa deste lado aqui, certo? Então aqui a gente ficou com um total de 22 pontos deste lado e 22 pontos deste lado, certo? Então, agora, a gente vai fazer a divisão aqui. Aqui no centro, a gente vai pular 5 pontinhos para fazer a alça. E aqui também. Então, a gente tem que ser na mesma direção. Então, a gente vai fazer uma quantidade de 8 pontos aqui, pula 5 e 8 pontos. Então, vai dar certinho. Então, aqui a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente marca. Aqui. E aqui também. E deste lado também. Como a gente já contou esse lado, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vai ficar na mesma direção. Aqui esse pontinho. Então, aqui a gente marca também. Então, aqui a gente marcou a metade. Então, aqui a gente vai fazer 16 pontos. Então, aqui são 8 pontos pra cá, 8 pontos pra cá. E aqui a gente vai pular 6 pontos. Então, aqui a gente pula 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, a gente marca. E aqui, a gente vai contar os 8 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já tá marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente marca novamente. Então, aqui, a gente ficou com um total de 16 pontos deste lado, 16 pontos deste lado e 6 pontos para cada lado aqui, certo? Então, a gente contou tudo certinho aqui e agora a gente vai começar a tecer. Eu vou pegar o fio novamente. E vou colocar bem aqui onde está a nossa marcação aqui no cantinho. Vou colocar bem aqui, porque a gente já vai unir a meia argola. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu pego o fio, que depois a gente vai arrematar, certo? A gente pega o fio aqui, coloca aqui. E vamos pegar somente uma alcinha de trás para dar mais um detalhe. Uma alcinha de trás e esse daqui. A gente pega aqui e vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Fizemos 2. Aqui, bem no meio, bem onde a gente tava o marcador, a gente vai unir a nossa primeira meia argola. Então, a gente vai colocar ela bem aqui, certo? Essa é uma opção que eu trago para quem quiser também colocar uma alça transversal. Mas se você não quiser, não precisa. Então, a gente vai fazer o ponto normalmente, pegando do mesmo jeito, só que com a meia argola aqui. Então, a gente vai pegar aqui, no lado de baixo, e vamos fazer o ponto baixo. Normalmente aqui. No próximo, a mesma coisa. A gente pega a meia argola, pega onde vai fazer o ponto. E faz o ponto normalmente. Então, aqui, a nossa meia argola já está bem fixa, certo? Então, agora, a gente vai fazer nossos pontos baixos até chegar neste marcador aqui. Chegamos aqui no marcador, então a gente sabe que aqui vai ser o último pontinho que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o nosso último ponto aqui. Fizemos o nosso último pontinho. Então, aqui agora a gente vai fazer a parte da alcinha. Então, se a gente pulou 6 pontinhos, 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai fazer 6 correntinhas aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que a gente vai pular aqui esses pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fazer o ponto bem aonde tá este marcador aqui. Então, eu vou tirar o marcador e vou fazer o ponto diretamente aqui. Daquele mesmo jeito que a gente tá fazendo, pegando somente a alcinha de trás. Então, aqui a gente faz o nosso próximo ponto. Então, aqui vai ser aonde vai ficar a nossa alça. Agora, a gente vai, mais uma vez, fazer todos os pontos aqui até chegar neste marcador novamente. Então, agora a gente vai fazer os pontos aqui até a gente chegar neste marcador aqui, nesse próximo grupinho onde tá o marcador. Chegamos aqui no marcador novamente, que é onde tem esse grupinho, e aqui a gente sabe que está bem no meio e é onde a gente vai unir a meia argola. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. A gente vai pôr ela aqui e vamos trabalhar entrando, passando por ela e entrando nos pontinhos lá atrás e fazendo o primeiro ponto.
no próximo, a gente vai fazer da mesma forma. Entra aqui atrás e faz o outro pontinho. Então, aqui temos a nossa segunda meia argola já certinha aqui, certo? Então, a gente vai fazer novamente os pontos até chegar aqui no marcador pra gente pular novamente aqui as correntinhas. Fazer as correntinhas e pular os pontos. Chegamos aqui novamente no marcador, então a gente sabe que aqui é o último pontinho que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o nosso último pontinho aqui, pegando somente a alcinha de trás, e vamos fazer as correntinhas para pular. Então, aqui vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, a gente vai fazer o ponto aqui, bem aonde tá o marcador. Então, aqui a gente fez o último pontinho, fizemos 6 correntinhas e fizemos o próximo ponto aonde estava o marcador. Então, agora, a gente vai continuar fazendo os pontos até chegar aqui, desse ladinho aqui. Então, aqui a gente já fez, a gente vai fazer o fechamento, tá? Da mesma forma que a gente estava fazendo, a gente vai continuar fazendo aqui um ponto baixo centrado. Então, a gente vai puxar a laçada aqui, entra de trás pra frente, pega a alcinha, passa lá pra trás. Então, aqui a gente vai entrar bem no meio do pontinho, bem no meio do Vzinho. A gente vai colocar a agulha aqui e ela tem que sair bem no centro, no meio das duas perninhas. Então, ela tem que sair aqui, não pode sair nem pro lado nem pro outro, tem que ser bem no meio. Então, agora a gente volta a laçada pra agulha, ajusta e traz pra frente e fazemos o nosso primeiro ponto. Vou fazer um pouquinho mais justinho aqui. Vamos fazer o nosso primeiro pontinho, certo? Então, agora a gente vai continuar até chegar aqui para me mostrar como que a gente vai fazer essa parte de cá. Cheguei aqui no último pontinho, fiz o último pontinho e agora a gente vai ter que fazer as partes da correntinha. Aqui a gente fez 6 correntes e pulamos 6 pontinhos. Mas para a alça ficar bem bonitinha, ela fazer uma voltinha aqui assim para cima, não ficar só reta, a gente vai aumentar um ponto. Então, aqui a gente fez 6 correntinhas, então a gente vai fazer 7 pontos aqui, certo? Então, aqui a gente vai fazendo normalmente, pegando a correntinha inteira, vamos fazer os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos puxar aqui para ajustar bem, e 7. Então, aqui a gente vai ter uma alcinha bem levantadinha e bem bonita, certo? Então, agora, a gente vai continuar fazendo os pontos aqui até chegar lá na outra alça novamente. Cheguei aqui novamente nas nossas correntinhas, então aqui a gente sabe que a gente tem que fazer 7 pontinhos. Então, a gente vai começar. 1, 2, 3, 4, o país ficou muito alongado, um pouquinho. 4, 5, 6 e 7. Então, aqui temos os nossos 7 pontos para fazer a nossa alça. Então, aqui a gente continua normalmente até chegarmos neste pontinho aqui.
Fiz aqui meu último pontinho, certo? E agora a gente vai fazer a nossa última carreira, vamos fazer uma carreira de acabamento. Então, a gente vai puxar novamente aqui, vamos de trás pra frente, puxamos o fio lá pra trás. E aqui a gente vai entrar bem no meio, certo? E vamos ajustar aqui, não vamos entrar dentro do ponto, a gente vai entrar na alcinha de cima. E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, a gente vai puxar o fio aqui pra frente e vamos entrar no próximo pontinho. Vamos puxar o fio pra frente e passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Então, a gente vai passar por aqui. Então, aqui está o nosso primeiro ponto baixíssimo. Então, novamente, vamos fazer assim pela carreira toda, por cima da alça, tudo, sem pular nenhum pontinho. Então, a hora que eu chegar aqui novamente, eu retorno com vocês. Lembrando de não apertar muito, para ficar bem bonito esse acabamento, que é mais um detalhe para nossa peça. Cheguei aqui novamente na frente e acabei de fazer o nosso último pontinho, ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai cortar o fio para fazer o acabamento novamente. Cortei. Vamos puxar novamente o fio todinho para frente e vamos fazer aquele pontinho falso. Então, a gente puxa para frente e vamos passar por dentro desse primeiro pontinho que a gente fez. Então, a gente vai atravessar ele todinho e vamos pegar esse fio e vamos passar por dentro dele. Assim. E vamos trazer esse pontinho, esse fio lá pra trás. Então, a gente vai entrar aqui por trás e vamos sair bem aqui no meio. E vamos puxar esse fio aqui pra trás. Certo? Lembrando de sempre ajeitar a peça pra ela ficar bem bonita. Então, aqui a gente tem a nossa bolsinha. Como eu falei, comentei com vocês, depois que a gente sobe a peça, a base fica bem retinha, certo? Então, agora eu vou arrematar aqui e mostrar como que a gente vai fazer a alça. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a alça, certo? Então, aqui a gente tem os nossos 2 mosquetões que a gente vai estar utilizando. Então, vamos lá. A gente já vai colocar a alça dentro do mosquetão para ficar mais fácil. Então, aqui, se a sua agulha for muito grande e você quiser pegar uma agulha menor para passar aqui por dentro do mosquetão, não tem problema. Então, aqui a gente passou por dentro e já vamos pescar o fio aqui, certo? Então, a gente vai puxar para dentro o nosso fio. Então, agora a gente vai girar a nossa agulha em sentido horário e vamos puxar aqui. Fizemos o nosso primeiro ponto. Não vamos apertar demais aqui, tá? Porque a gente vai utilizar essa laçada aqui ainda. Então, agora a gente vai fazer 1 e 2 correntinhas, certo? Agora, a gente vai voltar nessa correntinha aqui de baixo. A gente vai pular essa e vai voltar nessa correntinha. E vamos pegar somente a alcinha de cima da correntinha. Então, a gente vai pegar o fio e passar aqui pra frente, certo? Agora, a gente vai voltar aqui, onde a gente girou o fio. Vamos, de novo, entrar aqui dentro e vamos laçar o fio também. Então, aqui a gente ficou com 3 alcinhas na agulha. A gente vai sempre tirar 2. Então, eu vou laçar aqui o fio, tiro 2, laço novamente e tiro mais 2, certo? Então, agora eu vou virar esse trabalho não assim, vou virar assim pra mim. Lembrando que a gente tem que sempre virar no mesmo sentido para não ficar estranho a nossa alça. Lembrando também que a gente não pode apertar muito, a gente tem que deixar frouxinho para não repuxar. Então, agora, a gente tem aqui
as nossas duas alcinhas aqui, a gente vai pegar neste pontinho aqui. A gente vai entrar aqui dentro. Vamos puxar o fio aqui e vamos tirar os dois juntos. Então, a partir de agora, é só repetição. Agora, a gente vai virar também novamente pro mesmo lado. Vamos passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, essas duas alcinhas. Então, a gente pega uma, pega a outra, laça o fio, passa por entre as duas e tira essas duas. Novamente, giramos para o mesmo lado, entramos dentro das duas alcinhas aqui de base, laçamos o fio, passamos por dentro dessas duas e tiramos as duas. Novamente, passamos por dentro dessas duas alcinhas aqui de baixo, laçamos o fio do novelo, passamos por dentro das duas. Ficamos com duas alcinhas aqui na agulha, laçamos o fio do novelo, tiramos as duas. Então, agora é só repetição, lembrando de sempre girar pro mesmo lado, certo? Tirar as duas aqui e tirar novamente, sempre girando pro mesmo lado para ficar bem bonita a nossa alça. Então, agora você vai continuar fazendo essa repetição até obter o tamanho desejado da alça. Eu vou fazer uma alça aqui com 90 centímetros. Então, eu já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui 90 centímetros do nosso cordão, da nossa alça, certo? Então, agora eu vou cortar um pedaço, tá? Pra gente arrematar e unir o mosquetão aqui. Então, agora, como que eu faço essa união? Eu gosto de deixar assim, tá? Aqui, a alcinha solta. E eu gosto de colocar o mosquetão bem aqui no meio. Como se eu fosse continuar, certo? Então, eu coloquei aqui como se eu fosse continuar o nosso trabalho. Eu vou virar o trabalho e vou fazer o nosso último ponto. Vou entrar aqui dentro, vou puxar. Só que, em vez de eu continuar fazendo, eu vou puxar direto. Vou tirar tudo de uma vez só, ó. Então, ele vai ficar aqui, certo? Bem firminho. Então, agora eu vou mostrar o arremate. O arremate, ó, o fio tá aqui, eu vou passar aqui dentro. Ó, a gente sempre pega bem no meio, tá aqui, passou pra cá. Então, a gente vai e puxa pra dentro, certo? Então, aqui vai ficar bem certinho. Então, já vai fazer o arremate, aquele que eu sempre falo pra você. A gente vai passando por dentro dos pontos, acha um lugarzinho que não aparece, faz um nozinho e continua passando. Então, aqui eu vou procurar um lugarzinho pra fazer um nó, onde não apareça, embaixo de algum pontinho, fiz um nozinho, puxa bem e continuo passando aqui por dentro. Então, aqui, ó, ele não vai aparecer, vai ficar bem escondidinho e bem firme, certo? Gosto de dar um pinguinho de cola e depois arrematar, cortar normalmente. Então, aqui onde eu vou dar um pinguinho de cola, eu corto e pronto. Aqui tá unido. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Então, aqui a gente já tem um pontinho, a gente vai passar por dentro, aqui por dentro, puxa bem e vamos fazer o mesmo processo, passar por dentro dos pontos, achar um lugarzinho aonde não apareça para você dar um nozinho e assim a gente vai fazendo. Certo?
bonitinho. Cortamos aqui. E agora é só unir na bolsa. Então, o resultado ficou assim, meninas. Já coloquei a etiqueta, o botãozinho também, que eu já tenho aqui videoaula ensinando ele, tá? Vou deixar o link aqui na descrição da bolsa estrela que eu fiz e ensinei como que coloca a etiqueta e o botão também, tá? O botão imantado de costura. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, certo? Um beijo, meus amores!